começar a gravar, ok? Tá? Então, vamos começar a gravar as nossas aulas. Pessoal, antes da gente começar, já está gravando, só queria deixar para vocês, eu quero pedir duas coisas. Primeira coisa, quem puder assistir a aula pelo computador, por favor, assista a aula pelo computador. E quem não puder, infelizmente, vai usar o celular. Mas a aulas online, ela é mais produtiva se você assistir pelo computador, porque você visualiza melhor e você não é interrompido se alguém ficar ligando no seu celular ou mandando mensagem via WhatsApp, ok? Então, vamos começar. Hoje nós vamos fazer a nossa revisão sobre juro composto, tá? Vou fazer uma revisão geral, porque esse é o conteúdo do simulado. O conteúdo do bimestre começa a partir da semana que vem. Então, nós vamos fazer uma revisão geral, algumas coisas que vocês não lembram, vocês vão lembrar, e tem atividade no final, para todo mundo fazer, tá? Então, vamos lá. Juro composto, tá? Para quem lembra, né, na aula, a gente falou sobre juro composto. Juro composto é aquela taxa de juros que incide sobre o capital inicial acrescido de juros acumulados, ou seja, é o famoso juros sobre juros, né? Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, se eu pegar lá R$ 80 e se eu multiplicar por uma taxa de 2%, né, isso aqui vai me dar um montante. No mês seguinte, eu vou pegar esse montante aqui, que é X, e vou multiplicar de novo pela taxa de 2%, né? No caso aqui, vou multiplicar de novo pela taxa de 2%. Isso aqui vai me dar outro montante, que eu chamo de montante Y. Aí eu vou pegar de novo esse montante Y e multiplicar de novo no outro mês por 2%. Isso aqui vai me dar outro montante T. Ou seja, os montantes, eles vão aumentando de um mês para outro. É isso aqui que a gente viu na aula anterior. Mas, para a gente fazer esses cálculos, a gente vai usar, lógico, né, uma formulazinha, né? Vamos lembrar da formulazinha? A formulazinha é essa aqui. Mas antes da gente pensar nessa formulazinha, deixa eu voltar aqui para fazer um resuminho direitinho. Deixa eu voltar. E a gente vai fazer o seguinte: eu vou dar um espaço nesse aqui para a gente poder fazer essa demonstraçãozinha para você lembrar, tá? Só um minutinho aqui que eu tinha esquecido de deixar uma página em branco aqui para a gente poder fazer essa demonstraçãozinha. Bom, juro composto, ele é formado desse jeito, ó. A gente tem lá o montante, que a gente vai chamar aqui de valor futuro. Lembra? O montante, ele é igual ao capital, que nós vamos chamar aqui, ó, o capital de valor presente. Lembra? Nós estamos usando essas siglas por conta da calculadora, que tem exatamente umas teclas com esses símbolos, tá? Vezes o quê? 1 mais I, que é a taxa. Então, vamos lá. 1 mais I. Elevado a T. Esse T aqui é o tempo, certo? Aqui nós vamos usar M. Então, olha só. Essa formulazinha aqui é que você usou lá no seu ensino médio. Lá no seu ensino médio, ó, lá nos seus anos iniciais, nono ano, primeiro ano, você usava assim, ó, essa simbologia. Aqui nós vamos usar desse jeito aqui, ó. Por quê? Porque é o que usa nas calculadoras e também que usa na faculdade. Então, a nossa fórmula, ela vai ser, então, desse jeito aqui. Bom, lembra, para que serve essa fórmula? Essa aqui é para você achar o valor futuro, certo? Bom, se eu quero saber agora o valor presente, eu posso isolar o valor presente, ó. Aqui está uma multiplicação, então tudo que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então aqui vai ficar assim, ó. Valor futuro dividido, vou passar esse parênteses aqui para baixo, ó. 1 mais I elevado a N. Isso aqui vai ser o quê? Valor presente. Então essa outra formulazinha aqui, ó. Quem está isolado aqui, né, o valor presente, então isso aqui é para achar o quê? O valor presente. Lembra que a gente fez na sala? Valor presente, ok? Bom, se eu quero achar
o N ou o I, a gente tem mais um isolamento. Eu não vou fazer todos os isolamentos, porque aqui vai ficar ó, a fórmula 1, a fórmula 2, aí tem aqui a fórmula 3 e a fórmula 4. Eu não preciso mostrar, mas aqui o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que eu vou usar sempre a mesma fórmula, o que eu estou fazendo é isolando. Então, eu isolei aqui o valor presente, agora aqui eu vou isolar o I, e depois eu vou isolar o tempo, tá? Quando eu faço esse isolamento, ele vai ficar desse jeito aqui, ó, para vocês. Ele vai ficar assim, tá? Então, olha só, o valor presente, o valor futuro, a fórmula é essa. Quando você vai achar o valor presente, nós vamos jogar nessa formulazinha aqui. E quando vamos achar a taxa, nós vamos jogar nesse valorzinho aqui, nessa formulazinha. E quando for o tempo, a gente vai usar essa formulazinha aqui. Bom, eu costumo falar para meus alunos o seguinte: se o slide ele é importante, você dá um print. Então, olha só, quem está usando o celular, dá um print no celular para guardar essas fórmulas. Você vê quando você achar necessário. Quem estiver usando o computador, dá um Ctrl print, né? Que é também tirar uma foto aí dessa imagem para você usar quando você achar necessário. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos fazer alguns exercícios para vocês lembrarem, né? Como é feito usando essas fórmulas aí. Então, olha só. Exercício número 1. Então, eu tenho aqui um capital de 100 mil, tá aqui escrito de azul, estará aplicada a uma taxa de juros de 5% ao mês, durante 5 anos. Então, quando você for fazer esse tipo de exercício, você tem que ir lá no cantinho lá, né, para a gente relembrar e tirar as informações. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho valor presente. Quem é o valor presente? 100 mil. Tudo bem. Eu tenho a taxa é o I. A taxa eu tenho 5% ao mês. Lembrando que a taxa você tem que dividir por 100, tá? Transformar em número decimal. Então, isso aqui vai ficar 0,05. Não esqueça. Porque eu não uso 5% em fórmula. Eu uso em forma de número decimal. E o tempo, eu tenho lá, ó, 1,5 anos. O que é 1,5 anos? É 1 ano e meio, tá? Só que se você observar, eu tenho a taxa em mês e o tempo em anos, então eu vou transformar, ó. Então eu vou transformar aqui, ó, esses anos tudo em meses. Então 1,5 anos é 1 ano e meio, então vai ser exatamente 18 meses, ok? O que mais eu tenho? Eu tenho agora que achar o valor futuro. O que ele está procurando? Ó? Determine o valor do montante. É isso aqui que ele quer. Então, ele quer saber quem é o meu valor futuro. Quem é esse valor futuro? Ok? Então, vamos lá. Deixa eu trocar aqui a cor da minha caneta. Vamos substituir? Então, o valor futuro é o que eu quero saber, né? Valor presente é 100 mil. 100 mil. Ah, aqui vai ser 1 mais. A taxa é 0,05, viu? Eu não uso a taxa em forma de porcentagem, não posso. Tem que ser número decimal. E o tempo, eu não vou usar 1,5 anos, né? Então, o tempo eu vou usar o quê? 18 meses. Então, para fazer continha, valor futuro é 100 mil vezes, isso aqui você faz de cabeça, né? Então, R$ 1 mais 5 centavos, né? Seria 1,05 elevado a 18, ok? Bom, eu vou mostrar para vocês, assim, cada um de vocês vai ter que usar uma calculadora, né? Então, como vocês vão fazer prova, vocês podem usar a calculadora do computador, vocês podem usar a calculadora do celular, tá? Mas quem tiver em casa uma calculadora científica, ela é a melhor opção para você responder esse tipo de exercício. Ela vai ser sua melhor opção, tá? Então, a minha resposta aqui, ó, para essa continha é esse valor aí, ó. Então, aqui, quando você fizer essa potência vezes 100 mil, vai dar exatamente esse valor aqui embaixo, ó, 240.661,92. Já deixei a resposta para não precisar fazer o cálculo. Então, essa aqui é a resposta. Só queria lembrar vocês, tem que treinar, tá? Use a calculadora para você lembrar, tá? Lembrando o quê? Que para elevar 18, tem duas teclas, vamos lembrar? Tem essa tecla aqui,
que é um chapeuzinho, né, acento circunflexo, e tem essa tecla aqui, ó, que é x elevado a y. Então, tem duas teclas para você elevar esse número aqui, ó, a 18 ou a qualquer número que você quiser. Próximo exercício. Exercício número 2. Aqui eu tenho, ó, um montante. Então, vamos lá, ó. A partir do montante, então, eu tenho valor futuro. Quem é o valor futuro aqui? O valor futuro é 150 mil. Determinar o principal. Então, determinar o principal, ele quer saber quem é o valor presente. Ele não sabe. Aí ele tem o prazo de 1 ano. Então, o tempo, ele tem, ó, um ano. E qual é a taxa? Taxa de juros, então, ó, I é igual a 5% e ao mês. Ixi, então aqui já tem outro probleminha, né? Qual é o probleminha? Eu tenho de mês. Samuel? Samuel, quer fazer pergunta, Samuel? Não. Não, então desliga o microfone aí, que tá dando microfonia aqui para mim. Beleza. Bom, então olha só. Aqui a gente tem, ó, o ano. Samuel, desliga aí o microfone, por favor. Isso. Então a gente tem aqui, ó, 1 ano, vou transformar em meses. Então aqui eu vou usar o quê? 12 meses. Pronto. Então o que a gente tem aqui, ó? A gente tem os dados e agora é só pegar e olhar. O que eu quero saber não é o valor principal, que é o valor presente, então eu vou mudar a fórmula. A formulazinha agora vai ser essa. Por quê? Porque quem está isolado aqui, ó, é o valor presente. Então, ó, valor presente vai ser o valor futuro, que é os 150 mil, dividido, né, dividido por 1 mais a taxa. De novo, a taxa é 5%, eu vou usar o quê? 0,05. Então, vai ficar 0,05 elevado ao tempo. O tempo é quanto? 12, tá? Esse aqui é o mais difícil de você calcular. Ó, se você for fazer isso aqui na calculadora, esse cálculo, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que digitar assim, ó, 150 mil, aí você vai lá, ó, vezes não, né? Dividido. Aí na calculadora você vai apertar, vai ficar assim, ó, barra, dividido, você vai abrir um parênteses, você vai somar o que está lá dentro, ó, vai dar 1,05. Aí na calculadora você vai apertar um chapeuzinho e elevar a 12, tá? Aí você vai dar um Enter. Simples, simples. Feito isso, você vai chegar nessa resposta aqui, ó. Isso aqui, né, equivale a 83.525,61, certo? Então, essa é a continha que você vai ter que fazer. Então, se você usar as fórmulas isoladas, vai ajudar bastante. Questão número 3. Na questão número 3, o que a gente tem aqui? Professor, Oi. tem como você voltar lá rapidão? Quer dar um print? Isso. Pronto? Ok. Mas mesmo assim, quem não conseguir dar print durante a aula, na hora da gravação, vai lá na gravação e dá um print também na hora da gravação, tá? Ou na hora de você ver a gravação. Gente, agora olha só, o exercício número 3. O exercício número 3 é o seguinte, vamos tirar as informações, ó. Conhecendo o montante, então vamos lá, montante é valor futuro, então eu tenho lá, ó, 172 mil. Ok. O principal é 100 mil, então o principal é valor presente, então o principal, 100 mil. Muito bem. No prazo de 1 ano, então vamos lá, ó. N, 1 ano vai dar, vou colocar 1 ano aqui, vamos ver se vai ter que transformar, tá? Ele está perguntando assim, ó, determine a taxa de juros mensal. Então, ó, a taxa é o que ele quer saber. Só que a taxa ele quer ao mês. Ó, taxa de juro, ele quer a taxa mensal. Então, eu já sei que é ao mês. Se eu fizer o cálculo do jeito que está, eu vou achar a taxa ao ano. Aí eu vou ter que transformar a taxa usando aquela outra formulazinha. Então, como eu não vou mexer com ela agora, já vou colocar aqui o ano em meses. Então, já vou colocar aqui, ó, 12 meses. E vou usar em meses. Então, vamos lá na fórmula. O que eu quero saber aqui não é a taxa? Então, vamos usar a formulazinha da taxa. É essa aqui, certo? Então, vai ficar lá assim, ó. I é igual, vamos lá. Abra um parênteses aqui, ó. O valor futuro é 172 mil. Tá? Não precisa colocar esse vírgula 00, só se tiver centavos.
o valor presente é 100 mil, certo? 100 mil, elevado a 1, dividido por 12, tá? Que é o total de meses, menos 1. Bom, como é que eu vou fazer essa continha na calculadora? Na calculadora, você vai fazer o seguinte, você vai, ó, a calculadora vai ficar assim, ó, você vai abrir um parênteses, vai colocar lá, ó, 172 mil, aí você vai apertar a tecla de dividir, vai dividir por 100 mil, aí você vai fechar o parênteses, você vai apertar essa teclazinha aqui, ó, que é o do acento circunflexo, você vai abrir um parênteses, vai colocar lá 1 dividido, né, por 12, e vai fechar. Aí aqui você vai dar um Enter, ok? O resultado que você encontrar, você subtrai de 1, tá? Você vai encontrar esse resultado aqui, ó. Você vai encontrar um resultado assim, ó. 0,0462. É o resultado, ó, esse aqui é o resultado que você vai encontrar. Só que esse resultado não está em porcentagem, né? Aí, para você transformar, né, em porcentagem, você faz o quê? Multiplica esse carinha aqui por 100. Quando você faz isso, multiplicar ele por 100, você anda com a vírgula duas casas, ó. Ela vem para cá. Então, ela vai ficar, ó, 4,62. Aí você acrescenta o quê? O símbolo de porcentagem. Aí, por que que é o mês? É o mês porque você está trabalhando o quê? Com meses, tá? Então, quando você trabalha com taxa, você acha o resultado, tá? O resultado é em forma de decimal, tá? Não esqueça, você vai achar o resultado em número decimal, tá aqui, ó. Você multiplica por 100 para ele ser transformado em porcentagem, senão não dá certo, tá? Só pode repetir? Tá, posso sim. Vou só simplificar aqui, ó. Deixa eu tirar essa parte aqui, que na calculadora você consegue dominar. Então, só quero mostrar aqui para você. Quando você fizer esse cálculo, vou apagar aqui. Quando você fizer esse cálculo aqui, ó, você vai chegar nesse resultado, ó. I é igual a 0,0462. Esse resultado aqui não é porcentagem, ele é o quê? Ele é um número decimal. Quando você multiplica esse resultado por 100, aí sim ele se transforma em uma porcentagem, ou seja, você vai andar duas casas, ó, né, para frente, quando você multiplica por 100, é que você está andando com a vírgula duas casas. Aí ele vai virar uma porcentagem, aí você coloca lá, ó, 4,62% ao mês. Essa vai ser a resposta. Toda vez que você estiver procurando o quê? Taxa de juros, você vai usar sempre essa fórmula e vai ter que fazer esse processo. Vou fazer mais exemplos aqui para vocês entenderem melhor também isso aqui. Vamos lá, exemplo número 4. Ó, quem, não se preocupe, quem quiser dar um print, pode dar um print, mas quem não quiser, a aula vai ser gravada, depois você assiste de novo como é que eu expliquei isso aqui novamente, tá? Não tem problema. Vamos lá. Questão número 4. Primeiro passo, né? Vamos lembrar? Qual é o primeiro passo? Tirar as informações, né? Ó, já deixei aqui o valor, a resposta é 9 meses, mas vou voltar aqui só para a gente continuar a explicação. O que que a gente tem aqui, ó? A gente tem o montante, ó, conhecendo o montante é o quê, professor? É o valor futuro, é o que eu vou encontrar lá no futuro. Então, ó, 368 mil, muito bem. O principal, que é o valor presente, ele me deu ali, tá de azul, ó, 200 mil. O que mais? A taxa de juro composto é 7%, a taxa é o I, a taxa é 7%, a M é o quê? Ao mês. Determine o prazo do empréstimo. O prazo é o N, certo? Ele quer saber o prazo. Se eu fizer o cálculo do jeito que está aqui, o prazo vai ser meses. Por quê? Porque a taxa está ao mês, então eu vou encontrar o tempo em meses, não em ano, e não em bimestre, nem semestre. Tá? Então eu vou encontrar em meses. Então, agora eu vou substituir esses dados na informação aqui na minha fórmula. Olha só. Agora eu vou usar essa formulazinha aqui, ó, que está o N isolado. Lembra lá que tinha 4 formulazinhas? Então, são só essas que você vai usar. Todas elas é a mesma coisa, eu só isolei a letra que eu queria. Então, olha só. Substituindo aqui, nós vamos ter, ó, N vai ser igual, ó, log
certo? Outra fração, aí eu vou ter que o valor futuro, que é 368 mil, dividido pelo valor presente, que é 200 mil, fecha parênteses. Muito bem. Aqui embaixo eu vou ter log de 1 mais a taxa. A taxa eu posso usar 7%? Não, né? A taxa a gente vai usar o quê? 0,07. Por quê, professor? Porque essa taxa ela tem que ser dividida por 100. Vou colocar aqui, tá? Para você lembrar. Aqui eu divido ela por 100. Isso aqui vai gerar o quê? 0,07. Certo? Bom, continuando, o que a gente tem agora? E montar uma divisão. O que você pode fazer? Você pode cancelar esse zero aqui, ó, se você tiver zero em cima e zero embaixo, você pode cancelar, aí a fórmula fica mais simplesinha, né? Vai ficar log de 368 dividido por 200, né? Ó, entre parênteses, dividido aqui por log, aí você pode somar, ó, R$ 1 mais 0,7 centavos, né? Então isso aqui vai dar 1,07. Viu? Ficou bem resumidinho. Agora, para você fazer isso na calculadora, você tem que observar, pessoal. Lembra lá na sala de aula? Tem calculadora que você tem que fazer assim, ó. Que você tem que colocar, por exemplo, para mim fazer esse aqui, tem calculadora que você tem que fazer 1,07 log, tem que fazer, digitar o número e depois a tecla log. E tem calculadora que é o contrário, né? Eu vou digitar o log e depois o número. Mas você tem que testar aí na sua casa. Então, você vai fazer o quê? Você vai lá na calculadora e digita log, aí você, na verdade, você digita lá, entre parênteses, né? 368 dividido por 200, a barra, aí vai lá, log de 1,07. E aperta a tecla Enter na sua calculadora ou a tecla igual. Eu falo Enter porque se você fizer no computador, você pode apertar Enter do computador. Se for no calculador aí do seu celular, tem um sinalzinho de igual, tá? Feito isso, você vai chegar nessa resposta aqui, ó. A resposta que você vai encontrar pode ser que esteja um número infinito, não tem problema. Talvez você vai encontrar uma resposta assim, ó, 9,0, aliás, você pode chegar a uma resposta assim, ó, 8,99999. Se você não chegou a uma resposta desse jeito, é porque ele arredonda, né? Ele arredonda o número, né? Esse número aqui todinho, ele é arredondado para 9. Mas, se você fizer direitinho, né, todos os passos direitinho, você vai chegar na resposta exatamente 9 o quê? Meses. Tá? Por que meses? Porque eu estou usando a taxa ao mês. Pronto, esse aqui é os 4 exemplos principais que você tem que saber para fazer uma prova, ou fazer uma atividade, um exercício. Agora, o que eu vou passar agora para vocês é que, e se eu precisar transformar a taxa? Lembra? Se eu precisar, eu vou ter que usar o quê? Uma outra ferramenta. Tá? Então, eu vou fazendo aqui e qualquer coisa a gente volta. Tá? Olha só, no exemplo número 5, eu já tenho um pouquinho, um exercício um pouquinho diferente. Então, olha só. Tem um prazo de empréstimo, deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Tem, sabendo que a taxa 5, não, esse aqui é o mesmo, tá? Então, ó, vai dar 11 meses, esse aqui é o mesmo exemplo, não vou fazer, que é o mesmo. Por exemplo, número 6. Aqui, olha só esse exemplo, o 6. Gente, como a gente está gravando, né, eu não vou ficar pulando, não, vou fazer o 5 de novo. Bom que vocês aprendem de novo. Olha só, sobre Maria Eduarda, os meninos que pedem para participar da aula, quando eles entram, aparece o botãozinho de permitir, tá? Então, se eles não estão entrando, manda sair e entrar de novo, tá? Quem estiver tentando entrar aí. Porque quando você entra, aparece um botãozinho aqui, eu já clico em permitir, tá? Bom, olha só, esse exemplo, vou fazer uma repetição do anterior. O que a gente tem aqui, então, nesse exemplo? Eu tenho, em que prazo, então, o que ele quer saber? O prazo é o tempo. O empréstimo, valor presente, um empréstimo de quanto? 30 mil. Pode ser quitado em um único pagamento, então, o valor futuro, único pagamento de 51.310,18 centavos, sabendo que a taxa é de 5%, tá? A taxa é de 5% ao mês, lembrando que eu divido por 100, vai virar 0,05.
Substituindo esses valores aqui, rapidinho, vai ficar, ó, N é igual, de novo, log, então, o valor futuro é 51.310,18, dividido por 30.000, aqui não tem como mais cortar, né, os zeros, né, dividido log de 1 mais 0,05. Muito bem, tá? Você vai fazer isso aqui na calculadora. Quando você fizer isso aqui na calculadora, pode ser que você encontre um resultado assim, ó, 10,9999, depende da calculadora. Aí ele faz o quê? Ele arredonda esse carinha aqui, ó, para 11, tá? E como eu estou usando a taxa em mês, então a gente fala que a resposta vai dar 11, o quê? Meses. Isso aqui é o seguinte, o difícil do exercício não é você pegar os dados e jogar na fórmula. O difícil do exercício é quando ele tem uma interpretação para ser feita antes. Porque se o exercício te der só os dados simples, assim, é só substituir e pronto. Mas, se ele te der uma interpretação antes para você fazer, você tem que interpretar primeiro o exercício para depois jogar em fórmula. Vamos ver alguns exemplos? Olha só. No próximo exemplo aqui, ó, o exemplo número 5, o exemplo número 6, aliás, a gente tem aqui, ó, aqui taxa um capital de 43 mil pode ser dobrada em 18 meses. Essa aqui já é um pouquinho diferente, tá? Essa aqui já é um pouquinho diferente. Essa aqui já é um pouquinho diferente. Vamos interpretar ela primeiro. Aqui a gente tem a taxa que ele quer saber. Aqui taxa um capital. Capital é o valor presente. Então, o valor presente aqui é 43 mil. Pode ser dobrada, ou seja, ele quer dobrar isso aqui. Então, meu valor futuro é o dobro. O dobro de 43 mil é o quê? 86 mil. Então, aqui taxa, esse capital pode ser dobrado. Então, se ele vai dobrar, vai passar um tempo, ele vai ser de 43, vai para 86 mil, é o dobro. Tá? E o tempo aqui, 18 meses. Bom, se é 18 meses, o que a gente tem aqui? A gente tem que, se eu calcular essa taxa, eu vou achar ela ao mês, né? Essa taxa aqui, ó, ela vai ser calculada ao mês. Por quê? Porque eu vou trabalhar em meses. Vamos substituir para ver como é que vai ficar? Então, ó, I vai ser valor futuro, 86 mil, dividido por 43 mil. Muito bem. Elevado a 1 sobre o número de meses. Então, o número de meses é 18, menos 1. Aqui ficou fácil, ó, por quê? Porque 86 mil não é o dobro, então 86 mil dividido por 43 mil é 2. Sim ou não? Por exemplo, ó, 8 dividido para 4. O 8 é o dobro de 4. Então, quando eu divido, isso aqui vai dar 2. Sei lá, pegar 10 dividido para 5. O 10 é o dobro de 5. Então, se eu divido 10 por 5, vai dar 2. Então, qualquer número que é o dobro dividido por ele, vai dar 2, né? Então, o que eu tenho? Eu tenho 2 elevado a 1 sobre 18, menos 1. Então, se eu for fazer isso aqui na calculadora, como é que eu vou fazer? Eu vou digitar lá, ó, 2 elevado, que é um chapeuzinho, abro um parênteses, 1 dividido por 18, tá? É menos 1. Se eu fizer isso, eu vou chegar nessa resposta. Aliás, eu vou chegar nessa resposta aqui, ó. 0,03926. Por quê, professor? Porque quando eu faço o cálculo, eu chego numa resposta em forma decimal. De novo, né? Para transformar isso aqui em porcentagem, eu faço o quê? Eu multiplico esse carinha por 100. Quando eu multiplico por 100, eu vou andar com a vírgula 2 casas. Então, aqui vai ficar 3,926. Aí fica porcento ao mês. Ok? Então, é assim que a gente faz. Então, o que virou aqui? Uma interpretação. Você tem que lembrar que eu tenho um capital e aqui é o dobro. Né? Se você lembrar disso, né, dobro, você vai saber interpretar o exercício. Outro exercício que envolve uma interpretação, tá? Quem quiser dar print aí, pode dar um print aí nesse exercício.
Outro exercício que envolve interpretação é esse exercício número 7. Olha, depois de quanto tempo, vamos lá, ele quer saber depois de quanto tempo, então ele quer saber o N, lembra? O N é o tempo. Um capital aplicado a 4% quadriplica. Então, olha só, um capital, valor presente, quadriplica, valor futuro. Eu não sei que capital é esse, então você pode inventar. Você pode colocar assim, ó, R$ 1, se ele quadriplica, ele vira o quê? R$ 4. Você pode inventar. Há uma taxa de 4% ao mês. Aí você vai falar assim, professor, mas eu não quero inventar, não. Então, aqui, ó, 4% é 0,04. Eu não quero inventar, então eu posso colocar assim, ó. Se você não quer inventar, eu aconselho você a inventar. Você poderia colocar assim, ó. Se o valor presente é 100, quando ele quadriplica, ele vira o quê? 400. Você pode inventar valores, tá? Mas se você não quer inventar, você pode chamar isso aqui de x e aqui você vai chamar de quê? 4x. É a mesma coisa. Por quê? Olha só. Vai ficar assim, ó. N é igual. Por que, professor, eu vou usar essa fórmula? Porque eu estou querendo saber o tempo. Então, eu vou usar essa fórmulazinha aqui que já está isolado. Então, aqui vai ficar o quê? Ó? Log, valor futuro, 4x. Valor presente, x. Ó, dividido por log de 1 mais a taxa. A taxa é 0,04. Bom, por que tanto faz, né? Você pôr número ou x? Porque agora você pode fazer o quê? Eu tenho um x em cima e o x embaixo, eu posso cancelar, tá? Porque ele tem um x em cima e um x embaixo. Então, aqui ficou assim, ó, n é igual a log de 4. Por quê? Porque eu cortei o x. Ah, e se aqui fosse 1 e o 4, ficaria o quê? 4 sobre 1. 4 sobre 1 vai dar 4. Então, tanto faz, tá? Dividido por log, né? 1 mais 4 centavos, né? 1,04. Prontinho. Então, você vai digitar aí na sua calculadora, log de 4 dividido por log de 1,04. Quando você fizer isso, você vai chegar no número, né, aproximadamente 35,35 meses, tá? Vai chegar, ô letrinha. Minha letra é linda, né, pessoal? Linda, mas só que não. Então, olha só. Então, a gente tem aqui esse resultado, decorrência dessa explicação. Mas pode surgir outro tipo de exemplo, onde envolva taxa equivalente, tá? Vamos lembrar dessa taxa equivalente? A taxa equivalente, a gente vai usar sempre que eu quero transformar a taxa de acordo com o tempo. Ó. O tempo e a taxa, eles têm que ser iguais. Isso aqui, ó, eles têm que ser o quê? Iguais. Para transformar o tempo, é fácil, né? De você transformar em meses, transformar em dias, você já sabe transformar, faz regra de 3. Agora, para transformar a taxa, eu tenho que usar essa formulazinha aqui, ó, de taxa equivalente. Ok? A formulazinha, ó, I é que é taxa equivalente, vamos lembrar? Taxa equivalente. O IC é chamado de taxa conhecida, tá? O IC é taxa conhecida. E o QQ e o QT, lembra? QQ significa, ó, o que eu quero. O QT significa o que eu tenho. O que eu quero, o que eu tenho. Lembra? Então, a gente tem essa formulazinha aqui que a gente vai usar ela bastante. Vamos fazer exemplo usando ela? Ah, professor, eu tenho que decorar essa fórmula? Não, né? Se você vai fazer atividade na sua casa, lógico, você vai ter o tempo todo ela aí disponível para você, né? Então, olha só. A taxa equivalente, que é essa que a gente acabou de ver, ó, a taxa equivalente, que é I é Q, lembra? 1 mais I elevado a QQ, QT, menos 1. Ó, essa formulazinha aqui, certo? Essa formulazinha aqui é só usada para quando? Quando for juro composto. A gente chama de taxa equivalente, tá? Quando é juros simples, que nós não vamos usar, a gente chama isso aqui de taxa proporcional, que é mais simples de fazer. Mas nós vamos usar o quê? Apenas essa, porque a gente está estudando juro composto, tá? Ok, vamos lá para a nossa revisão. Dá uma olhada aqui.
uma taxa de 80% ao ano equivalerá a qual taxa em 200 dias? Então, vamos lá. Vamos pegar a formulazinha e vamos substituir. Dá uma olhada aqui, ó. Vou pegar aqui uma cor vermelha. Aqui, ó. Deixa eu permitir que o colega quer entrar. Pronto. Dá uma olhada aqui para você entender. Eu tenho uma fórmula e eu tenho aqui, ó. O segredo está aqui, ó. QQ e o QT. Olha, QQ é o que eu quero. Eu quero quantos dias? 200. Então, no lugar do QQ, eu coloquei o quê? 200. Mas, o que eu tenho? Eu tenho uma taxa anual, AA. Então, eu tenho 200 dias e eu tenho uma taxa que está AA, ou seja, ao ano. Então, eu sei que o ano, ele vai ser 360 dias. Professor, mentira, o ano tem 365. Mas você lembra que eu falei para você que existe no mundo financeiro, vamos lá, ó, mundo financeiro, lembra? Financeiro. O que tem no mundo financeiro, professor? O mês vale sempre o quê? 30 dias. E o ano vale sempre quanto? 360 dias. Ou seja, no mundo financeiro não existe mês de 31, nem mês de 28 e 29. E nem ano de 365, ok? Bom, então o que a gente tem aqui, ó, na fórmula? O que eu quero? Eu quero uma taxa de 200 dias. Mas o que eu tenho? Eu tenho a taxa anual, então eu tenho uma taxa de 360 dias. Então, se eu dividir 200 por 360, vai dar aproximadamente isso aqui. Aí, vamos lá? Eu tenho aqui, ó, a fórmula 1 mais a taxa conhecida. Quem é a taxa conhecida? 80%. Mas 80% é o mesmo que 0,8. Por quê? Porque eu tenho que dividir ela por 100. Então, 0,8 é a taxa conhecida. Somando 1 mais 0,8 dá 1,08. Elevado a esse número doidão aqui, ó, vai dar 1,3862. Menos 1, né? Se eu tenho isso aqui, eu tiro 1, que é o da fórmula, vai ficar uma taxa em número decimal. Aí, para transformar em porcentagem, eu faço o quê? Multiplico ela por 100. Ou seja, eu ando duas casas com a vírgula. Transformei. Então, isso aqui vai ser a porcentagem. Segredo. Vou até colocar de outra cor aqui, ó. Eu não posso colocar isso aqui, ó, ao dia. Por quê, professor? Porque isso aqui, ao dia, significa taxa em um dia. E não é. Isso aqui, ó, é aos 200 dias. Toma cuidado, ó. Eu estou transformando, não é uma taxa em um dia. AD significa transformar em um dia. Eu estou transformando aqui em quantos dias? Em 200. Então, essa taxa aqui, ó, ela é a taxa correspondente a 200 dias. Você não pode colocar AD, porque senão você vai falar que a taxa é correspondendo a um dia, e não é. É a 200 dias. Então, é assim que a gente faz a transformação. Vamos fazer mais um, tá? Quem quiser dar um print aí, pode dar um print. Mais um exemplo. Vamos para esse aqui. Olha só. Uma taxa de 50% AA. Lembrando, então, que AA é ao ano, certo? Equivale a qual taxa? A 2 meses. Vamos lá, então. Vamos ver como é que eu respondi isso. Olha só. Vou pegar aqui a cor vermelha, que fica mais fácil a gente interpretar. Olha só. Lembra? O que eu quero? Bom, a fórmulazinha é assim, ó. QQ dividido por QT. O que eu quero? Eu coloquei aqui 2, ó. Eu quero o quê? 2. 2 meses. Mas o que eu tenho? Eu tenho ano. Então, aqui eu tenho um ano. E aqui eu tenho 2 meses. Só que a fração, ela não pode ficar meses e ano. Ela tem que ficar ou tudo em ano ou tudo em meses. Então, qual é o mais fácil? Deixar tudo em meses, né? Então, aqui a fração tem que ficar assim, ó, 2 meses. E o ano tem quantos meses? 12. Aí ficou, ó, mês aqui e mês aqui, tá? Tem que ficar tudo igual. Por isso, na hora que eu coloquei aqui na fórmula, o que eu quero? Eu quero 2 meses.
que eu tenho? Eu tenho um ano, então eu tenho 12 meses. Por que eu sei que eu tenho um ano? Ó, a taxa está o ano, tá? Dividindo, ó, essa fração, eu chego nesse resultado. Lembrando que isso aqui é infinito, ó. É um número infinito. Bom, a taxa, 50%, eu tenho que dividir ela por 100. Então, a taxa é 0,5. Porque se eu dividir por 100, ó, fica assim, ó, 50 dividido para 100. Eu corto esse zero com esse, 5 dividido para 10 é 0,5. Só para você lembrar, tá? Substitui aqui na taxa conhecida, 0,5, e soma, vai dar 1,5. E a formulazinha ficou assim. Quando eu resolvo só a potência, eu chego nessa resposta, subtrai de menos 1, eu chego nessa resposta. Eu chamo aqui de número decimal, lembra? Depois eu faço o quê? Eu multiplico por 100, né, que vai andar duas casas com a vírgula, e transformo em porcentagem. Aí eu vou dizer o seguinte, eu transformei em mês. Eu posso dizer que essa porcentagem é ao mês? Ou seja, não posso. Por que que não posso? Porque ao mês é como se fosse em um mês. É a taxa. E essa taxa não é em um mês. Essa taxa é em quantos meses? Em dois. Então, isso aqui, ó, é aos 2 meses. Essa taxa aqui, ó, corresponde a 2 meses e não a um mês. Por quê? Porque eu estou usando 2, em vez de ter 1. Se eu usasse 1, aí sim eu estaria transformando a taxa em um mês. Só que eu não quero um mês, né? Eu queria 2 meses. Por isso que eu fiz desse jeito. Agora, do jeito que eu fiz aqui, você pode não querer usar. Por quê? Porque pode ser que a taxa não dê exato. Então, você pode pegar a fórmula aqui, até colocar aqui, ó, de outra caneta. Essa formulazinha você pode fazer direto na calculadora. Como é que eu faço isso aqui direto na calculadora? Você vai somar isso aqui de cabeça. Então, você vai colocar lá, ó, 1,5 elevado, abre um parênteses, 2 dividido por 12, menos 1. Pronto. Se você apertar lá a tecla de igual, você vai chegar nessa resposta aqui, direto. Não precisa fazer assim, ó, passo a passo. Não precisa, tá? Ok? Então é assim. Eu só quero que você tome muito cuidado com essa transformação. Se eu estou usando valores, eu não transformo em uma unidade de tempo. Eu vou transformar em unidade de tempo que o exercício está pedindo, tá? Vamos lá, mais um exemplo para você ficar mais craque nisso aqui. Dá uma olhada aqui, ó. Uma taxa, deixa eu ver se eu tenho aqui. Tá. Eu tenho aqui a taxa, vamos só transformar aqui, ó. Essa taxa aqui, ela não pode ficar em porcentagem, né? Então, se eu vou usar ela em número decimal, vai ficar 0,5, tá? Número decimal. E aqui eu estou transformando em um mês, ó. Então, olha só como é que vai ficar, ó. O que que eu quero? Eu quero 1. Então, o que que eu quero? Tá aqui, ó. Um mês. Mas o que que eu tenho? Eu tenho um ano, certo? Então, aqui, o que que eu tenho? Eu tenho um ano. Um ano é quanto? 12 meses. Então, se eu pegar a taxa conhecida, 0,5, somar, aí eu vou dividir, fazer os cálculos, chego nesse resultado, que é um número decimal, multiplico o carinha aqui por 100, transformo em porcentagem. Agora, essa porcentagem aqui, sim, ela vai ser ao mês. Por que que ela vai ser ao mês? Porque eu estou transformando a porcentagem em apenas o quê? Um mês. O que significa AM? Ao um mês. Ou seja, AM é a unidade de porcentagem em um único mês. Então, se eu estou transformando por uma unidade de tempo, então eu posso colocar aqui o AM. O que é o AA? Significa um ano. Ou seja, isso aqui, ó, é a porcentagem em um ano. E quanto que dá essa porcentagem em um mês? Vai dar essa, ó, 50% corresponde a 3,43% ao mês. Ó, uma coisa bacana para você guardar aí na sua mente, ó. O banco, vamos pegar o banco aqui, ó, Caixa Econômica. O banco da Caixa, ele te dá duas porcentagens, ó. Ele vai te dar a porcentagem ao mês e a porcentagem anual, tá? Isso aqui é chamado de taxa efetiva.
Todo mundo tem essa taxa, ó. O banco, ele vai te fornecer sempre a taxa anual. Quem tiver conta bancária, pode olhar lá, ó, o pai de vocês tiver conta no banco, se você observar, lá no extrato tem lá, ó, qual é a taxa efetiva? É a taxa anual. Aí você transforma ela na taxa mensal para você saber quanto que você está pagando por mês. Por exemplo, se o banco oferece 50% anual de taxa, significa que você vai pagar, se você pegar dinheiro emprestado, você vai pagar essa taxa aqui todo mês, de juros, tá? Só uma curiosidade que é bacana. Bom, vamos continuar aqui brincando com essas partes aqui para você entender. Professor, mas e se eu quiser usar, vou fazer mais uma aqui, eu vou mostrar para vocês como é que se usa essa taxa em um probleminha de juro composto. Ó, de novo, taxa, agora olha só o que está acontecendo aqui, ó. De novo, essa taxa aqui é 0,5, por quê? Porque eu divido ela por 100, tá? Para transformar em número decimal. E eu quero em um dia. Então, olha só. O que eu quero? Eu quero um. O que eu tenho? Eu tenho quantos? Ó, não é 12, né? Por quê? Porque eu estou falando de dias, né? Então não é 12 meses, é dias. Então eu tenho quantos dias? 360 dias. Fazendo a continha de novo, ó, mesma coisinha. Eu cheguei nesse resultado decimal, que aí eu multiplico aqui por 100, transformo em número de porcentagem. Então, essa porcentagem aqui, eu posso dizer que essa porcentagem ela é ao dia, AD. Por quê? Porque ela se refere a um único dia. Então, esse AD representa um dia apenas, tá? Então, eu posso colocar AD. Lá na outra, lá, eu não poderia colocar, porque era 200 dias. Mas nesse caso aqui, ó, 0,113% é ao dia, tá? De porcentagem. Então, essa parte eu acho que ficou claro, né? Vamos partir para usar isso num probleminha que envolva juro composto. Tem mais um aqui, deixa eu ver se... Ó, essa aqui, só para a gente fechar. A gente tem aqui o que eu quero. Eu quero quantos dias? 230. Mas o que eu tenho? Eu tenho o ano, então, 160. Tá? Então, a continha chegou nessa aqui, ó. A continha chegou nessa aqui e chegou nessa porcentagem. Eu não posso dizer que essa porcentagem virou ao dia, lembra? Por quê? Porque essa porcentagem corresponde, na verdade, ó, ela vai corresponder a 230 dias. Então, isso aqui não pode. Eu posso escrever que isso aqui é aos, né, aos 230 dias. Aí tá certo, ok? Bom, vamos lá. Essa aqui já é um pouquinho diferente, porque eu não vou usar unidade de tempo, tá? Então, olha só. As fórmulas são essas. Agora eu vou fazer manualmente para você, tá? Deixa eu falar aqui. Agora vamos usar aqui para vocês entenderem manualmente, ó. Determine a taxa anual, vamos lá, taxa anual de 10% ao mês. Então, vamos lá, essa taxa aqui é o mesmo que eu escrever 0,1. Por quê, professor? Porque eu tenho que dividir taxa sempre por quanto? Por 100, tá? Então, vamos jogar na formulazinha. Então, eu tenho aqui, ó, I é que é igual a 1 mais taxa conhecida 0,1, que é esses 10% aqui elevado ao segredo aqui, ó. O que eu quero? Determinar a taxa anual. Então, o que eu quero? Eu quero um ano. Eu quero vou escrever aqui para você lembrar. Eu quero um ano. Mas o que eu tenho? Eu tenho mês. A minha taxa não está em mês. O que é o mês? Ao mês é um mês. Lembre-se, ao mês significa um mês. Então, aqui eu tenho embaixo, ó, um mês. Posso deixar assim, ó, ano e mês? Não posso. Essa fração, ela tem que ficar com a mesma unidade de tempo. Então, o que eu faço para mexer? Eu não tenho como mexer no mês para virar ano, que fica confuso. Então, eu vou mexer no mais fácil, vou transformar o ano em meses. Então, eu vou tirar esse 1 e colocar o quê? 12. Agora eu tenho o quê, ó? O que eu quero? 12 meses, que corresponde, né, a um ano. 12 meses.
certo? E aqui eu tenho um mês, que é o que é a taxa que eu quero, menos 1. Então, fazendo continha, ó, o que, que a gente vai ter? Eu vou ter 1,1, que eu estou somando esse carinha aqui, elevado a 12, menos 1. Então, eu tenho aí 1,1 elevado a 12, menos 1. Vou fazer agora aqui, na minha calculadora, porque eu não tinha feito antes, tá? Elevado a 12. Então, isso aqui vai me dar, ó, isso aqui vai me dar 3,1384 menos 1, né? Essa taxa I é aqui. E qual é o resultado disso aqui menos 1? Taxa I é que isso aqui menos 1 vai ser 2,1384. E é a nossa resposta aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Aqui, ó. Professor, essa resposta aqui está em porcentagem. O que está faltando, então, aqui? Isso aqui é número o quê? Decimal. Multiplique, então, né? Por quanto? Multiplique isso aqui por 100. Anda com a vírgula duas casas, vai transformar nessa taxa aqui, ó. Então, vamos entender? 10% ao mês corresponde a 213,8% ao ano. Aí você vai falar assim, professor, por que você colocou agora ao ano? Ah, porque aqui eu estou usando uma unidade de ano para uma unidade de mês. Então, eu posso colocar, certo? Vamos pegar a mesma ideia aqui embaixo. Ó. Olha essa mesma ideia aqui. Vou voltar para o ver. A mesma ideia. Essa porcentagem em número decimal. Essa porcentagem em número decimal vai ficar 0,60103. Por quê? Eu tenho que dividir esse carinha aqui por 100. Tá? Bom, agora o que a gente tem aqui, ó? A gente tem I é que é igual a 1 mais a taxa conhecida, que é 0,60103, certo? Elevado a o que eu quero. Vamos lá, ó, determinar a taxa mensal. Então, o que eu quero, hein? Eu quero um mês equivalente ao que eu tenho. O que eu tenho? A. O que é A? É um ano. A é um ano. Então, o que eu tenho é um mês. Aliás, o que eu quero é um mês. E o que eu tenho? Um ano. Um ano, eu vou colocar 12. Ok? Por quê, professor? Porque aqui na minha fração eu tenho que colocar na mesma unidade de tempo, mês e mês. Então, aqui eu tenho um mês e eu tenho 12. 12 meses corresponde a um ano, tá? Então, a minha fração ficou assim, desse jeito aqui, certo? Bom, menos 1. Então, juntando aqui vai ficar, ó, 1,60103 elevado a 1 sobre 12 menos 1. Tá? Se você for fazer isso aqui numa calculadora, você vai ter que digitar desse jeito aqui, ó. De novo, não canso de repetir porque é assim que você tem que fazer. Você vai digitar 1,60103 elevado, é um chapeuzinho, abre um parênteses, 1 dividido por 12 menos 1. Aí você faz isso assim na calculadora. Você vai chegar nessa resposta aqui, ó. Você vai chegar nessa resposta aqui, ó. 4%. Ou seja, você vai chegar numa resposta assim, ó. Opa, deixa eu voltar aqui. Você vai chegar na resposta assim, ó. 0,0399999. Você vai chegar numa resposta assim, ou, né, assim, ó, 0,04. E aí, quando você multiplica por 100, por que eu coloquei um 4? Porque, normalmente, eles arredondam esse tanto de número aqui, ó, ele arredonda para 4. Esse aqui ficaria assim, ó, 3,9, né, 3,999%, arredondando para 4%. E por que eu estou colocando ao mês? Porque eu estou usando uma unidade mensal e uma unidade anual. Então, a resposta tem que ficar um mês, ou seja, um mês, tá? Mais um colega. Então,
um mês, ok? Bom, isso aqui você só vai fazer quando você precisar transformar a taxa, tá? Em alguns problemas é necessário transformar essa taxa. Vamos ver? Ó, eu coloquei bem grande para fechar nossa aula de hoje. Tá acabando, tá? Para fechar nossa aula. Ó, essa aula de hoje, coloquei bem grande aqui, ó, atenção, porque esse aqui é o probleminha que pode cair lá no simulado. Essa aula de hoje, ela tá ficando um pouquinho maior, porque ela é aula de revisão para o simulado. Nas aulas da semana que vem, a explicação vai demorar 15 minutinhos e o resto é com vocês, porque eu tenho que deixar vocês fazer a atividade, tá? Então vamos lá, vamos fazer esse exercício aqui, porque eu coloquei esse problema escrito atenção, por conta de uma coisa muito simples. Olha só. Primeiro vamos ler. Uma pessoa aplica, deixa eu pegar aqui uma canetinha vermelha. Então, ó, uma pessoa aplica 15 mil reais. Então eu tenho aqui, ó, valor presente, 15 mil reais. Num título de renda com vencimento no final de 70 dias. Então, tempo, 70 dias. Há uma taxa, vamos lá, taxa 54% a. Isso aqui é o mesmo que escrever 0,54. Calcular o valor de resgate. O valor de resgate é o valor futuro, é o que eu vou resgatar lá no futuro, certo? Então, se eu quero o valor futuro, eu vou usar essa fórmula, certo? Só que vamos dar uma olhada, olha só. Aqui eu tenho o tempo em dias e eu tenho a taxa em ano. Então, eu não posso mexer com isso. Então, o que eu poderia fazer? Transformar dias em anos, que é chato pra caramba transformar isso, que tem que ser regrinha de 3, ou transformar a taxa. A taxa não está ao ano, eu posso transformar ela em ao dia. Então, é isso que eu vou fazer. Olha só, eu vou transformar usando a fórmula que a gente acabou de fazer. Vamos transformar? Então, eu vou transformar essa taxa aqui, que está ao ano, em taxa, vamos lá, 54% a é o mesmo que 0,54 em número decimal. Por quê? Porque a taxa eu tenho que dividir por 100. Então, vamos lá, vai ficar assim, ó. I é que, então, vamos lá, 1 mais taxa conhecida, 0,54. Ok? Aí, veja bem, eu tenho aqui uma atenção grandiosa para você não errar o exercício. Olha só, o que eu quero? Eu quero transformar essa taxa ao ano em taxa ao dia. Por quê? Porque eu tenho que deixar na mesma unidade de tempo que está o exercício. Então, presta atenção. Se eu quero transformar em ao dia, eu não vou usar os 70 dias. Eu vou usar apenas o quê? Um dia. Mas se eu usar os 70 dias, eu não estou transformando em ao dia, em sim aos 70. Então, eu vou fazer esse exercício duas vezes, para você entender. Uma usando 70 dias e uma usando um dia. Então, olha só. O que eu quero? Eu quero 70 dias. Está aqui, ó. 70 dias. Mas o que eu tenho? Eu tenho a taxa anual. Eu tenho 360 dias. Menos 1. Ok? Isso aqui vai ser o seguinte, ó. Isso aqui vai ficar, ó, I é que vai ficar 1,54 elevado a 70 sobre 360 menos 1. Muito bem. Bom, vou fazer aqui na minha calculadora, que eu não fiz ela anteriormente. Aliás, acho que eu fiz, deixa eu ver aqui. Não, fiz não. Aqui vai ficar elevado é um acento, o chapeuzinho, ou x elevado a y, né? 70 dividido por 360. Olha só, isso aqui vai me dar isso, ó. I é que, isso aqui vai me dar 1,0875 menos 1. Então, essa taxa aqui, ó, I é que vai me dar 0,0875, aproximadamente, tá? Ou, quando eu multiplico aqui por 100, né,
transformando em porcentagem, vai dar 8,75% Aí vem o segredo, ó. Olha só. Essa transformação aqui, eu não usei, não foi 70 dias. Se eu usei 70 dias, isso aqui não pode ser ao dia, porque ao dia seria um dia apenas. Então, aqui, ó, eu vou usar essa porcentagem aqui aos 70 dias. Ok. Transformei. Agora, jogando na fórmula, o que ele quer saber? Ele quer saber, né, o valor futuro? Agora, vamos lá. Ó. O valor futuro vai ficar assim, ó. Valor futuro é igual a valor presente, que é 15 mil, ó, 15 mil, vezes 1 mais a taxa. Bom, qual é a taxa que eu vou usar? Vou usar essa taxa aqui, ó, 8,75. Então, eu vou usar 0,0875. Estou usando essa forma, essa taxa aqui, em número decimal. Eu não vou usar ela em forma de porcentagem, certo? Então, estou usando ela aqui. Então, aqui vai ficar, ó, valor futuro é igual a 1.500 vezes 1,0875. Quando eu multiplico esse cara, quando eu multiplicar esses dois, vai me dar esse valor aqui, ó, 16.313,74. Só peguei aqui para mim anotar. O que está errado aqui? Errado não. O que está estranho? Está estranho aqui é esse carinha aqui, ó. Professor, você esqueceu, né? Ó, você esqueceu de elevar N. Não, eu não esqueci. Por quê? Essa taxa aqui não é aos 70 dias, então esse tempo aqui não existe mais. Por quê? Porque eu já estou calculando a taxa em cima do total de tempo do exercício. Então, não posso mais elevar aqui a 70. Por quê, professor? Porque a taxa que eu estou usando não é em um dia. Vamos pensar comigo? Se eu estivesse usando a taxa em um dia, aí eu teria que colocar os 70 aqui para multiplicar, elevar tudo a 70 dias. Só que a taxa que eu estou usando já está em 70 dias. Então, não preciso elevar ninguém aqui, ó. Vai ficar só assim, ó, 1.500 vezes esse valor e essa aqui é a resposta. Tudo bem? Agora, se em vez de eu usar 70 dias, eu resolvo usar um dia. Vamos ver? Ó, não vou apagar aqui, tá? Vou só mudar a cor, vou colocar uma cor verde. Vou apagar só essa parte aqui, que não precisa. Agora presta atenção, ó. Se eu resolvo transformar de novo a taxa, ó, vai ficar assim, ó. I é que, de novo, ó, 1 mais 0,54, que é esse valor aqui, ó, elevado aqui, ó. O que que eu quero, o que que eu tenho? O que que eu quero? Eu quero um dia, e o que que eu tenho? Eu tenho 360 dias, menos 1. Olha a diferença. Aqui, né, aqui eu usei 70 dias, então essa taxa é em 70 dias. Aqui eu estou usando o quê? Um dia. Aqui eu estou usando um dia apenas. Se eu estou usando um dia apenas, essa taxa vai ser calculada em um dia. Então, olha só. I é que vai ser 1,54 elevado a 1 sobre 360 menos 1. Tá? Vou fazer isso aqui bem devagarzinho para vocês entenderem que você tem duas maneiras de fazer. Só não pode confundir essas duas maneiras, tá? Então, se eu pegar 1,54 e elevar, né, e elevar a essa fração 1 dividido por 360, eu vou chegar nessa resposta aqui, ó. E é que vai ser 1,0012 menos 1. E é que isso aqui menos 1 vai dar 0,0012. Ou, né, se eu multiplicar por 100, vai dar 0,12%. Agora aqui eu posso colocar o quê? Ao dia. Então preste atenção nas duas respostas. Vamos de novo. Preste atenção agora nas duas respostas. Essa aqui é a porcentagem em 70 dias, porque eu usei os 70.
Essa aqui é a porcentagem em apenas um dia. Agora, para jogar nessa fórmula aqui, para me achar o valor futuro, eu escolho. Se eu usar essa porcentagem, eu não posso usar os 70 aqui. Agora, se eu trocar, ó, em vez de colocar essa porcentagem aqui, eu colocasse essa segunda, eu colocasse aqui, ó, 0,0012, aqui daria o quê? Aqui ficaria 1,0012, aí eu teria que levar aqui a quanto? A 70. Então, aqui seria elevado a 70. Por quê? Porque essa taxa aqui é de um dia só. Aí, quando eu elevo a 70, vai dar a mesma resposta. Essa resposta vai se repetir. Então, tem que tomar cuidado na hora de transformar. O que eu aconselho você a fazer para não misturar isso? Eu aconselho você sempre fazer ela assim, ó, do jeito que está aqui, ó. Sempre usar uma unidade. Em vez de usar os 70 dias, você vai usar apenas uma unidade. Porque aí você já sabe que a formulazinha que você vai usar aqui, ó, tem que elevar o tempo normal, tá? Então, se eu usar essa aqui, eu não preciso elevar o tempo. Se eu usar uma unidade só, eu tenho que elevar o tempo. Tome cuidado com isso. Ó, vou fazer mais um exemplo para ficar claro isso aqui para vocês. Por isso que eu coloquei grandão, ó. Atenção, presta atenção. Ó, dá uma olhada nesse exercício aqui, para terminar nossa aula, que aí a gente finaliza. Tem mais um, mas eu vou terminar por aqui. Olha só. Qual é a taxa mensal? Então, vamos lá. Ele quer a taxa mensal de juros cobrado no empréstimo. O empréstimo, então, é o valor presente. Ó. O valor presente, 75 mil, para ser quitado por 100 mil. Então, o valor futuro, que é o que ele quer quitar, é 100 mil. No prazo de quanto? 150 dias. Então, dá uma olhada de novo. Ó. Ele quer a taxa ao mês. Se eu fizer o cálculo do jeito que está aqui, que está o dia, eu vou achar a taxa em dias, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o cálculo, ó. E essa aqui é para achar a taxa nessa operação, tá? Então, aqui vai ficar assim, ó. Valor futuro, 100 mil, dividido pelo valor presente. Valor presente, 75 mil. Isso aqui, a fórmula é essa, ó. 1 sobre N. O N é o tempo. O tempo aqui eu tenho quanto? 150 dias. Menos 1. Lembre-se, então eu vou encontrar uma taxa jogando nessa fórmula aqui, que é lá do juro composto, tá? Só que quando eu encontrar ela, eu vou encontrar a taxa em quê? Em dias, tá? Então vamos lá, vamos fazer o nosso cálculo aqui. Se você tiver uma calculadora científica, é a melhor maneira de você calcular. Aqui você pode o quê? Cancelar, ó, zero, com esse zero, com esse zero, que aí fica mais fácil de calcular o exercício. Vai pegar 100, dividir por 75, pode usar até a calculadora de celular, vai dar uma dízima periódica, tá? Aí você vai elevar a essa fração. Você tem que abrir um parênteses, tá? 1 dividido por 150. Fecha o parênteses e dá um igual. Então, isso aqui vai me dar assim, ó. I é igual a 1,001919, tá? Menos 1. Então, a taxa aqui vai ser 0,001919. Ok. Transformando isso aqui em porcentagem, né, é só multiplicar por 100. Só que essa taxa aqui, ela está em dias. E o exercício, ele quer saber a taxa o quê? Mensal. Acabei de encontrar uma taxa em dias. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse resultado, né, que está em dias, e vou transformar ele. Lembre-se, isso aqui, ó, essa formulazinha aqui é para transformar a taxa. Acabei de encontrar a taxa. Ó, essa taxa aqui, ó, é 0,1919% ao dia. Por quê? Porque essa taxa aqui eu tenho que multiplicar ela por 100 para virar porcentagem, tá? Então, essa taxa aqui, ó, do juro composto, a formulazinha do juro composto, eu encontrei a taxa em dias. Por quê? Porque o tempo está em dias. Só que agora ele não quer a resposta
em dias, ele quer a resposta em mês, ele quer a taxa mensal. Então, vamos substituir aqui, ó. IEQ vai ficar, ó, 1 mais a taxa conhecida é essa aqui, ó, 0,001919 elevado, ó. O que eu quero? Eu quero um mês, então, ó, eu quero um mês é 30 dias. E o que eu tenho? Eu tenho um dia. Lembre, não confunda, tá, pessoal? Essa formulazinha aqui, ó, é de juro composto. Quando você calcula essa fórmula, você encontra a taxa ao dia, tá? Na taxa de juro composto. Então, o que eu quero? Eu quero um mês. Eu quero um mês. Então, eu tenho 30 dias. Mas o que eu tenho? Eu tenho uma taxa ao dia. Então, eu tenho um dia só, menos um. Tá? Fazendo essa continha aqui, ó, vai dar 1,001919 elevado a 30 menos 1. Quando eu faço essa continha aí, ó, eu vou chegar nessa resposta aqui, ó, 0,0592. Aí, transformando isso aqui em porcentagem, ó, multiplica por 100, você vai chegar nessa resposta aqui, ó, que é a porcentagem ao mês. Então, para não confundir, tá? Para que serve essa fórmula? Serve para transformar a taxa. Para que serve essa fórmula? Para achar a taxa no juro composto. Achar a taxa no juro composto. Tudo bem? E aqui você vai usar ela somente se achar necessário transformar uma taxa. Ok? Bom, aqui eu tenho mais um, mas eu vou deixar porque é do mesmo. E agora eu quero... deixa eu interromper aqui. Agora eu quero chegar em outro assunto, tá, pessoal? Vou deixar a aula gravada. Eu concluir aqui para vocês verem, ó. E agora eu vou interromper